Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Jonathan e sou o criador do canal CLT na Bolsa. E no vídeo de hoje estarei ensinando vocês passo a passo de como estar escolhendo os fundos imobiliários com base em estratégias que eu utilizo na escolha dos meus próprios ativos. Confesso uma coisa para vocês, que antes de eu ter conhecimento dessas estratégias, eu perdi muito dinheiro investindo. E hoje eu sei, com base nos erros que eu cometi lá no passado, que uma carteira de sucesso de investimento é uma carteira que começa primeiramente na escolha de um bom ativo. E esse ativo ele precisa ser um ativo seguro, um ativo com bom histórico e um ativo com bastante liquidez. E para você que se interessa por esse tipo de assunto, de investimento, de fundos imobiliários, que pretende construir ao longo do tempo uma carteira previdenciária para garantir a sua liberdade financeira, eu convido a você a estar se inscrevendo nesse canal, me acompanhando nessa jornada. Bom pessoal, vamos lá. Agora utilizando o notebook, no próprio site da B3, nós podemos ver que existe uma lista de mais de 468 fundos imobiliários disponíveis para serem investidos. Aqui a gente podemos ver alguns fundos imobiliários, alguns conhecidos, outros não tão conhecidos assim. Aqui vai mais, né? Tem a aba 1 até a aba 24 e existe 468 fundos. Bom, e como nós sabemos quais desses fundos nós podemos investir o nosso tão suado dinheiro? Bom, pessoal, a primeira estratégia que eu quero passar para vocês é fazer o uso do IFIX. Jonathan, o que é IFIX? Bom, pessoal, para vocês que não sabem o que é o IFIX ele é uma carteira teórica criada pela própria B3, onde é analisado por especialistas do mercado de investimento os fundos mais negociados, os fundos melhores, assim, com mais qualidade. E essa carteira é revisada de tempos em tempos, de 4 meses a cada 4 meses. E para entrar nessa carteira do IFIX, né, os fundos escolhidos, selecionados por esses especialistas, eles precisam atender diversos critérios de qualidade. Então, assim, quando a gente olha, investe o nosso dinheiro, o nosso tempo de análise desses fundos do IFIX, então, assim, já é uma grande vantagem para nós. Então, como nós sabemos quais desses fundos compõem o IFIX ou não? Bom, é bem simples isso, não tem nada de difícil. Vou fazer junto com vocês passo a passo. Vamos entrar aqui na outra aba e nós podemos ver que no próprio site da B3, ela nos diz quais todos aqueles fundos de 468 estão listados no IFIX. Aqui a gente podemos ver a lista, né, de fundos. Aqui ele dá uma quantidade teórica de mais ou menos de 100 fundos, isso pode ser tanto para mais, tanto para menos, mas já é um valor bem reduzido, tá bom, pessoal? Então agora eu vou fazer uma parceria com outro site aqui que eu uso bastante para verificar a qualidade dos ativos que eu estou investindo, tá? Esse é um outro site, é o chamado Clube FI, e aqui a gente podemos ver também com mais detalhes, com mais clareza, além dos ativos desses fundos, a gente também consegue ver qual que é o valor que ele está sendo negociado, o nome do fundo, na verdade, esse aqui é o TIC do fundo, tá bom? O valor patrimonial por cota, a variação, dividend yield, que chama muita atenção, e o P sobre VP, tá bom, pessoal? E aqui a gente pode ir um pouco mais para baixo e ele vai nos dar o total de fundos atualizado dessa carteira do IFIX, tá bom? Vamos aqui mais um pouco mais para baixo. E aqui a gente podemos ver que o total de fundos do IFIX é 112, tá bom? Então aquela lista que a gente viu no início de 468, com base nessa estratégia que eu estou mostrando para vocês, a primeira delas, inclusive, já reduziu para 112 ativos, tá bom? Agora vamos compilar esses dados com base na carteira do IFIX, mais os dados que estão contidos aqui no Clube FI, e vamos jogar eles todos numa planilha de base de dados no Excel e fazer a nossa seleção dos melhores fundos. Bom pessoal, já estou aqui no Excel com a nossa base de dados dos ativos que compõem o IFIX, tá bom? Então vamos lá ver. Aqui tem todos os ativos, né? Tem a base de dados e os ativos selecionados. Bom, vamos lá. A primeira estratégia, na verdade a segunda estratégia, melhor dizendo, que eu utilizo é a liquidez diária. Bom, o que é liquidez diária, gente? Gente, para vocês que não conhecem, a liquidez diária é como se, uma forma bem simples para vocês entenderem. Se você tem um imóvel, uma casa que você está tentando vender, você coloca na imobiliária, coloca na rede social, começa a conversar com o pessoal do seu bairro, os seus conhecidos. Você bem sabe que não é bem simples alguém ter 500 mil reais, 1 milhão ou mais, né,
assim na hora para comprar ou ter um potencial de financiamento da sua casa. Então você vai demorar 6 meses, um ano ou até mais tempo para você estar vendendo seu imóvel, por mais que ele seja tão bom e valorizado, uma região bem valorizada. No fundo imobiliário não é muito diferente. A única coisa que muda é exatamente assim, você não vai vender o imóvel em si, você não vai vender o ativo em si, mas você vai vender a cota que você tem daquele ativo, ou seja, uma parcela de um montante. Então, no fundo imobiliário, isso é muito importante para vocês estar investindo, vocês terem conhecimento disso, porque quanto maior for a liquidez diária do ativo que você selecionar para sua carteira de investimento, mais fácil será para você se desfazer de um fundo, até mesmo para estar utilizando dinheiro ou até mesmo para você estar desfazendo um pouco da sua cota para você investir em um outro fundo que você está vendo com grande potencial, melhor do que aquele que você está em mãos, tá bom? Então, eu particularmente considero uma liquidez diária, para mim, tá pessoal, na minha estratégia, acima de 1 milhão. E para fazer essa seleção no Excel é bem simples, não tem nada de difícil. A gente vem aqui no filtro e seleciona. Basta a gente clicarmos aqui no filtro e selecionar mais filtros de número. E colocamos aqui, ó, é maior ou igual a. E colocamos o valor de 1 milhão, conforme a gente conversou agora há pouco. E damos um OK ou um Enter. Pronto. Podemos ver que foi filtrado. Entramos aqui na segunda aba chamada Ativos. E podemos perceber que os fundos já foram selecionados. Os que estão mais claros, com azul mais claro, são os fundos que não têm o valor patrimonial, o valor de liquidez de 1 milhão, tá bom? E os que estão no azul mais escuro são os fundos que possuem a liquidez diária acima de 1 milhão, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso filtro que ainda não acabou. O próximo filtro que eu utilizo, a próxima estratégia, vamos dizer assim, é o valor patrimonial. O valor patrimonial que eu considero ideal na seleção dos meus ativos é um valor patrimonial acima de 1 bilhão. Ah, por quê? Por que, Jonathan, o valor patrimonial acima de 1 bilhão? Gente, assim, a minha estratégia, eu entendo assim, que um fundo, quanto maior for o valor patrimonial dele, maior chance dele continuar tendo os bons rendimentos é maior. Porque vai ter mais cobrança, porque vai ter mais imóveis, porque vai ter mais contratos de qualidade, imóveis de uma boa localização, tá bom? Então, eu utilizo essa estratégia. Então, da mesma forma que a gente fez com a liquidez diária, a gente vai fazer para o valor patrimonial. Clicamos aqui em filtro, realizamos o filtro, e eu vou colocar aqui, é maior ou igual a 1 bilhão. Feito isso, a gente dá um Enter ou um OK. Pronto, os fundos já foram selecionados. Podemos vir aqui na aba de ativos. E agora a nossa lista está começando a diminuir, ficando mais enxuta. Tá bom? Vamos continuar. Um outro que é muito importante também, pessoal, é o preço sobre VP. Ou seja, o que é isso? É o preço sobre valor patrimonial, que é um dado muito importante, é um indicador muito interessante para nós que estamos começando, que a gente para fazer uma análise de um ativo para entrar em nossa carteira. Que esse aqui é um indicador que vai nos dizer se o fundo que a gente está analisando, se ele está acima do valor justo dele, ou se ele está no seu valor justo, ou se ele está abaixo do seu valor justo. Beleza, Jonathan, mas como que eu sei disso? Que eu não estou entendendo nada. 1.02, 0.889, 0.57. Como que eu sei disso? Bom, pessoal, o parâmetro para nós sabermos disso é a gente utiliza o número 1, isso mesmo. Se o fundo que você estiver selecionando, ele estiver com valor 1 de P sobre VP, significa que o fundo está sendo negociado na B3 no valor justo dele, que ele vale aquele valor mesmo. Agora, se ele estiver abaixo do P sobre VP, abaixo de 1, significa que, nesse caso aqui, desse ativo que a gente está analisando aqui, ele está 5% abaixo do valor justo dele. Opa, está um indicador bom. Porém, agora, se a gente vê um fundo que está com PVP sobre VP acima de 1, significa, nesse caso aqui, desse primeiro ativo, que ele está
2% acima do valor dele justo, tá bom? Então isso é muito importante, isso aí vai de cada um, de cada estratégia. No meu caso, eu utilizo uma estratégia de quanto menor, melhor para mim, mas eu tenho que entender por que ele está tão descontado. Esse é o termo que a gente utiliza. Por que esse ativo aqui está tão descontado? Praticamente pela metade do preço, se a gente for arredondar, tá bom? Então isso tem que ser analisado, tem que entender o motivo. Então, e quando o ativo está muito valorizado, tem que entender por que ele está sendo valorizado. Então, para eu não correr esse risco de supervalorização, eu faço uma métrica que eu compro apenas ativos que apenas 3% acima do valor patrimonial. Bom, pessoal, então basta a gente fazer o filtro. Então basta a gente clicarmos aqui em filtro de número e ao invés de colocar o que a gente sempre está colocando, a gente vai colocar é menor ou igual a 1.03. Podemos ver que a nossa planilha foi filtrada novamente. A gente clicamos em ativos e o ativo diminuiu de acordo com o filtro aplicado. O próximo passo, gente, é o ativo também que é muito importante. Conforme eu falei no início do vídeo, eu perdi muito dinheiro porque eu começava no meu início de investimento, de investidor, e eu só olhava para um ativo, um indicador, na verdade, chamado Dividend Yield, o anual. O que acontece? Aqui, esse aqui significa que quanto maior for a porcentagem, maior o fundo ele vai te entregar de dividendos, né, o seu lucro. Isso é muito importante para nós, que a gente está atrás de rendimento, né, mensal, seja ele anual também, para compor a nossa carteira. E isso aqui é onde que muitos investidores começam somente a olhar para um fundo que está pagando 20%, 30%, 40%. Aí quando a gente vê esses ativos, a gente não tem que colocar o nosso dinheiro na hora. A gente tem que parar e analisar. A métrica que eu utilizo para um dividend yield é acima de 8%. Então para isso, vamos fazer a seleção aqui, realizar o filtro. E aqui eu coloco o filtro de número, né? Ele tem que ser maior e igual a 8%. Então, como está em porcentagem, eu tenho que colocar 0,08. Então, o que tiver igual ou acima de 0,08, a planilha será atualizada. Pronto, pessoal. Todos os filtros aplicados, tanto o valor patrimonial, dividend yield que a gente acabou de fazer, o P sobre VP e a liquidez diária. Então, os ativos que sobraram, restaram, são esses aqui, ó. E para finalizarmos, podemos ver que aquela lista de fundos imobiliários tinha mais de 400 lá no início, agora terminou com apenas 46 ativos, utilizando as estratégias que eu apliquei nesse vídeo. Mas é claro, né, pessoal, não é só porque que a gente seguiu essas estratégias fazendo a seleção de fundos imobiliários e deu esse resultado que você deve estar seguindo ao pé da letra. Não é uma garantia de um investimento seguro. Por quê? Como expliquei no início do vídeo, ele se trata de uma classe de ativo de renda variável. Por questão de economia ou até mesmo questão de uma má gestão, né, da gestora do ativo que você escolheu, pode ir à ruína. Uma hora você está ganhando dinheiro, uma renda variável, e outra hora você está lá embaixo perdendo dinheiro. Então, é claro, o melhor investimento, como disse no início, é você escolher um fundo que adequa ao seu perfil de investimento com base nas pesquisas que você fez. E é isso, pessoal. Então, eu quero, antes de finalizar esse vídeo, eu faço uma pergunta para vocês e quero que vocês comentem embaixo. Você já investe em algum fundo que foi listado aqui? Se sim, comente aqui abaixo do vídeo. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!